noite, tá? Obrigada pela você ter aceitado o convite. E a nossa intenção aqui é compartilhar com os alunos de engenharia, que já são futuros engenheiros, né? Eles estão no 7º período, a respeito de você captar clientes, né? Você justamente está abordando esse cliente com a questão de orçamento, porque às vezes eles falam alguma coisa e você vê que não é compatível no projeto, na topografia. Eles têm só 200 mil disponível, o projeto deles vai custar 500, né? E como saber que vai custar esse 500 mil, né? Para você não perder esse cliente nesse dia a dia da nossa profissão, né? De que forma que você lida com isso? Quando o cliente te procura, ele vai até você, vai até o seu escritório, né? Às vezes a gente não pode falar tudo, olha, o gato morreu, você tem que falar, o gato subiu no telhado, aconteceu tal coisa, você tem que falar devagar a história, né? E muitas vezes me aconteceu também isso, que a pessoa quer umas coisas assim que inexequíveis, você sabe que não vai dar para executar, tá com pressa. Todos esses perrengues, viu, Wilson, que a gente gostaria muito que você pudesse passar para nós. Você que está atuando aí, né? Primeiramente, boa noite, Zé, boa noite a todos. Vou pedir desculpas que eu estou no celular, eu estou sem a câmera aqui no computador. Ficaria melhor, eu acredito, mas vamos lá, eu acredito que dá para a gente tocar assim. Bom, primeiro ponto, dizendo, o cliente ele sempre chega com essa conversa, né? Fala, olha, eu quero fazer uma casa com 200 metros quadrados, 5 banheiros, 3 suítes, eu quero área de lazer, área gourmet e tenho 100 mil para construir, né? Então, o primeiro passo do orçamento, na verdade, não começa nem no orçamento, ela começa na concepção do projeto, dentro da expectativa do que o cliente quer fazer. Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa, como eu falei, ela quer fazer uma casa de 200 metros, mas o recurso dela é para 100 metros. Então, você tem que... O primeiro passo, não adianta você inventar, não adianta você querer enganar, sabe? Não adianta você querer... Falar assim, não dá para fazer. Não. O jeitinho, nesse caso, eu não aconselho nunca um profissional a fazer. Independente se esteja começando, se esteja com 10 anos, com 20 anos de profissão. Da minha experiência, lógico, não tenho tanta, mas eu tenho um pouco de experiência, de alguma coisa eu posso falar, é que eu vejo muitos profissionais tentando, para não perder o cliente, para não perder o orçamento, tentando enganar, tentando meio falar que enganar. É uma palavra um pouco pesada, mas a verdade é essa, né? Você fica, não, dá certo, vamos fazer aqui e tal. Então, você sempre jogar a real, né, vamos falar assim no popular, você sempre ser sincero. Porque o que acontece? Nós temos um CUB, que é o custo unitário da construção. Sim. Ultimamente está um pouco complicado a gente se basear pelo CUB, por conta das variações que a gente está tendo pela pandemia, as variações de preço. Eu acredito aqui que todo mundo já deve ter ouvido falar, que gasolina subiu, diesel subiu, o insumo subiu. Então a construção civil ela foi muito afetada por isso também. Mas nós temos uma referência, sabe? Tipo, por exemplo, se você vai fazer uma casa de médio padrão, que hoje aí o CUB está em torno de 1.500 a 1.600, você quer fazer uma casa de 100 metros, você não vai gastar menos do que 150, 160 mil nessa casa. Entendeu? Então não adianta você falar para o cara que ele vai fazer, que ele vai gastar 120. Então, assim, eu vejo, assim, principalmente quando a gente está começando, isso é uma dica que eu dou, a gente tem medo de falar para o cliente a verdade. Primeiro passo, um ponto que eu falo, não tenha medo de passar o preço. Ele vai chiar, ele vai espernear, sabe? Não tá caro, não sei o quê. Mas, pelo menos você está sendo sincero, você está passando o real, certo? E outra, uma coisa que a gente também tem que ter como engenheiro, nós somos técnicos. Então, nós sabemos o que nós estamos falando, nós sabemos o que estamos passando. Nós sabemos fazer um orçamento conforme tem que ser feito. Então, a gente tem que ter confiança naquilo que a gente está passando, sabe? Nós temos aí, não sei, hoje acho que não se usa tanto mais TCPO, né, que é a tabela de custos unitários. Hoje você tem SNAP, sabe? Eu tenho um programa que é muito bom para se usar, que é o Orça Fácil, onde você tem banco de dados de todas as composições, onde você pode criar qualquer composição que você precise. Você pode... em cima disso, você pode calcular seu BDI da sua obra.
para ver o custo. Então, assim, nós temos ferramentas, nós temos treinamento, aprendemos na nossa universidade como fazer, então a gente não tem que ter medo de mas você chega assim, mas você chega já a passar para o cliente mais ou menos pelo CUB, ou você fala, não, passa lá no meu escritório e tal? Você já passa algum valor para ele? Então, Gisele, eu sempre tomo cuidado pelo seguinte, que nem eu te falei, tem um cliente que ele chega, ele fala, eu só quero fazer uma casa de 150 metros, quero 5 banheiros. Cara, ou tem um outro que chega e fala assim, não, eu só quero 2 banheiros. Então, isso depende muito. Você passar um preço por metro quadrado, eu não gosto muito. Tá? Eu gosto de individualizar, de fazer até porque o CUB não inclui tudo, né, Wilson? Exatamente, porque falta coisa lá. Eu tenho um caso agora de uma cliente, de uma casa residencial que ela 150 metros. Sim. E o que ela pediu? Ela pediu muita coisa? Então, no começo, no primeiro orçamento, ela não ficou muito caro o seu orçamento, acho que tinha dado R$2.000 o metro, mais ou menos, no final. Não, o orçamento está muito caro, a gente precisa diminuir. Mas tudo bem. Aí eu fui lá, diminuir o piso, diminuir acabamento, né? Diminuir revestimento de parede, esquadrias. Aí chegou no final, ela mudou tudo. Tudo aquilo que ela tinha tirado no início, entendeu? Ela colocou de volta no orçamento dela. E aí o custo foi lá em cima. Aí ela veio reclamar comigo, mas ficou caro. Eu falei, não, ficou caro pelo seguinte, a gente tinha tirado, certo? Depois a senhora pediu para adicionar. Então é lógico que vai ter uma diferença de preço. E essa parte inicial de atendimento do cliente, de você fazer orçamento, você cobra depois, você embute no preço total do projeto, ou no início você não fala nada? Porque muitas vezes também eles pegam o projeto e some, né? A planilha some, né? Então, o ideal é você cobrar, sim, pelo orçamento, sabe? Eu já tive experiências, assim, ruins de fazer o orçamento e o cliente não fechar, sabe? Só que isso é uma briga, entendeu? Principalmente no orçamento. No projeto você consegue amarrar mais tranquilo porque você já pede uma entrada. Porque, assim, o orçamento, a parte do orçamento você não fechou ainda, você está na captação. Você está naquela fase de namoro, né? Exatamente. Então, o que você pode fazer? Tem casos que você pode fazer o seguinte, você pode conversar com o seu cliente e falar assim, olha, dependendo do orçamento, se for um orçamento muito complexo e tal, assim, olha, eu faço o orçamento, mas você amarrar uma porcentagem caso você não fechar. Seja lá 1%, 0,5%, 2%, aí depende do valor do orçamento. Para pelo menos o seu serviço não ficar não remunerado. E aí, se você quiser tirar uma RT desse orçamento para apresentar para ficar um negócio mais assim, profissional, também Sim. É interessante você fazer. É bom que daí ele não foge, né? Sim, sim. Mas é bem arriscado, né, Wilson? Você já falar de cara, assim, quanto que vai ficar a obra, não é meio arriscado também? Porque as pessoas são muito ansiosas, né? Quem não tem experiência de obra, eles são bem ansiosos, fazem cada pergunta, né? Funciona assim, Gisele, se você está construindo, se você já está dentro de um contexto, você sabe mais ou menos o preço que custa. Você pode até passar uma faixa para o seu cliente, mas nunca cravar um preço. Nunca cravar um preço. Você pode falar, olha, cliente, dentro do que você quer... Sim, é uma boa ideia, Wilson. Uma boa dica. Porque aí você tem uma faixa, você tem um leque que você pode trabalhar. Mas Sim, nunca cravar, o cara não vai custar 2.000. Vai custar tanto, é muito arriscado, né? Porque você não visitou o local do terreno ainda, né? Pode ser, né? Que você não vá até o terreno ainda. E não é só isso. Nisso você tem o local do terreno, você não sabe se você vai precisar de aterro, se você vai precisar fazer corte. Você não tem definido a sua fundação, você não tem definido se essa fundação vai ser broca, se essa fundação vai ser sapata, se vai ser um radier. Você não tem definido ainda, você não sabe a variação de mercado, você não sabe se amanhã vai ter um reajuste na fábrica, em cima Sim. do aço, em cima do cimento. Enfim, são muitas variáveis. São muitos materiais, né? Principalmente no contexto de pandemia que a gente vive hoje. Você costuma entregar um memorial descritivo simplesinho, assim, alguma coisa também? Sim. Porque exatamente isso, você tocou num ponto interessante.
voltando nesse caso dessa cliente que eu falei para você que ela mudou, Sim. o que aconteceu? No contrato que foi assinado, estava para ser instalado o piso de até 60 por 60. Certo. E ela comprou o piso de 1 metro e piso de 80 por 80. São mais caros, então, né? Então mudou o escopo. Aí eu falei para ela, olha, no nosso contrato estava para ser, eu faço esse serviço, só que vai ter que ter um aditivo, tá? Porque isso aqui não estava contemplado no meu escopo. Ah, então você... Gente, só eu que estou fazendo pergunta, cadê os grupos pares aí? Só eu que estou fazendo pergunta, gente, vamos lá. O Wilson dá para... Wilson, só para terminar agora, porque eu sou muito curiosa, mas então você, no início da sua contratação com você, foi a execução de obra também, né? É isso? Na verdade eu faço a execução, Gisele, e também pego por administração. Tá? Nesse modelo que eu peguei foi por administração. Eu tenho uma construtora, outra construtora que faz a mão de obra, e aí eu cobro em cima da mão de obra da construtora. E qual que é a diferença de administração por outra que você falou aí? Então, existe a contratação direta, né? Tá. E a contratação direta eu sou o construtor, eu contrato os funcionários, toda a responsabilidade civil, técnica e trabalhista é minha. É tudo seu, mas você compra o material? Você compra os materiais? Também faço a compra do... A compra do material é mais na empreitada global, que já é outro modelo de contrato que a gente faz. A gente faz por preço fechado. Por exemplo, eu fecho com o meu cliente que o preço do metro é R$ 2.500, que eu vou cobrar dele, que já está incluído tudo, está incluído projeto, material, mão de obra. Ele vai me pagar por medição, eu vou pedir um sinal para ele, que seja de 20%, 30%. Certo. E aí ele vai me pagando conforme as medições e o cronograma. Certo. Entendeu? Então isso está incluso tudo. Eu vou comprar o material, aí você faz tudo, tá? Toda a responsabilidade é minha. No sistema dessa obra específica, onde existe um administrador, que sou eu e a construtora, o cliente é responsável pela compra do material, ele tem que entregar na obra. Ah, tá. Entendeu? Aí o construtor é responsável pela execução e eu sou responsável técnico pela execução do serviço. Mas aí você avisa bem antes para ela comprar o material, né? Porque o maior problema, o maior problema mesmo, eu ia até falar uma palavra que eu esqueci ela, mas o maior gargalo mesmo em obra é o atraso dos materiais, né? Você vê algum mais outro problema? Tirando a mão de obra. A mão de obra, fornecedores terceirizados, que nem, por exemplo, serralheiro, calheiro, muitas vezes o eletricista terceirizado também. Então, a gente encontra uma dificuldade nessa mão de obra aí também. Gente, cadê as perguntas? Pode começar a fazer. Vai lá, Henrique, faz uma pergunta aí. Professora? Sim, Fábio. Eu posso fazer uma pergunta? Não sou do grupo PAR. Claro que sim, claro que pode. Por favor. Professora, a respeito desse CUB, professora, eu estava olhando no site, tem o CUB normal e o CUB desonerado. Qual que eu vou utilizar? E qual seria, professora, o valor do CUB? Ele vai abranger o quê? O projeto ou só os materiais ou engloba tudo, esse valor do CUB? Wilson, você responde, Wilson? Respondo. Vai. O CUB, qual que é o nome do... É o Fábio. É o Fábio. Fábio? Uhum. Fábio. Então, o CUB, ele dá o preço do material e da mão de obra. Ele não inclui projeto, tá? Ele não inclui projeto e aí, se eu não me engano, tem a questão das leis sociais, que eu acho que também não está incluso dentro do CUB. Entendeu? E aí, porque assim, o projeto ele é muito específico, né? Tem lá valores de projeto, tá? Mas o CUB, aquele preço fechado lá, ele tá material e mão de obra. Se eu não me engano, corrija aí, já, se eu estiver errado. E essa questão de desonerado, não desonerado, você vai usar mais para licitação. Mais para obra pública, né? Isso que eu ia falar. Exatamente, mais para obra pública. Não vai se... Sabe por quê? O que acontece? O nosso modelo hoje de construção, muitas vezes, o que você faz? Você não contrata diretamente o cara na carteira. Hoje você pode fazer contrato.
entendeu? Você faz contrato por obra, contrato intermitente. E dentro desse contrato, você pode colocar lá as cláusulas e, tipo, acabou a obra, acabou o vínculo, entendeu? Então você não vai ter esse custo de leis sociais e tudo mais. Você pode até, caso você queira para ter uma segurança maior, você pode pagar o INSS, né, de cada funcionário ali, mas isso também você pode incluir dentro do seu orçamento. Entendeu? Mas isso aí você não passa para o seu mestre de obra, então. Você contrata todo mundo, desde o mestre de obra até o ajudante, até o pedreiro, até o meia-colher, todo mundo. O que você pode fazer, José? Você pode ter... geralmente o mestre de obra ele já tem a equipe dele. Né? Isso. Onde você tem. Então, o que você faz? Você pega, você faz um contrato, com cada um você faz um contrato. Você vai fechar um preço global, por exemplo, o cara lá, você faz um contrato e para ter uma seguridade, você paga o INSS dessas pessoas, em cima de um salário mínimo. Que aí você tem uma segurança caso a pessoa ela se acidente, né? Acontece alguma coisa ali na obra. Mas, assim, o preço do CUB, ele é de material e mão de obra. Isso, e tem os padrões lá no CUB, né? Só que o CUB, ele não engloba tudo, né? Ele não leva em consideração alguns itens, que eu acho que eu já tinha falado num vídeo meu também. Por exemplo, aí o CUB não está ISS da construção, que você vai pagar, tem que pagar para a prefeitura, ele não está custos de projeto. Que você tem alguns itens também de equipamentos que ele não leva em consideração, que não está ali também, né? Exatamente. O CUB ele vai se basear por padrão. Padrão médio, padrão médio, padrão médio alto. Ele é bem geralzão, né, Wilson? Ele é geralzão para você pode levar ele como base para você passar uma faixa para o seu cliente, né? Exatamente. O CUB nada mais é uma referência. Isso. Né? Você tem um norte, tá mais ou menos aqui nesse rumo. Mas, que nem eu falei, o correto é você fazer o orçamento de cada obra individual, porque cada obra tem uma particularidade. E ele é também estadual, né? Estadual, é por estado. Porque varia... Então, e a desoneração e exoneração é a respeito dos impostos que você vai trabalhar ali no BDI. Mas aí isso daí é muito específico para obras públicas, né? Tem também já programas que fazem isso também, então não é uma coisa para se preocupar agora. Tem o Guilherme Fernandes também que levantou a mão, gente. Guilherme Fernandes levantou a mão? E a Cláudia? Pode falar. A minha pergunta é sobre o quanto existem algum tipo de custo indireto e o quanto que ele vai influenciar na questão do orçamento, né? Por exemplo, algum tipo de taxa ou frete de um determinado produto. Esse custo indireto, Guilherme, esse custo indireto, você compõe ele dentro do BDI, que daí eu vou explicar para vocês depois, mas o Wilson quiser falar alguma coisa também melhor ainda, né? Aí ele gira em torno de 15% a 25%, né, Wilson, não é isso? Até mais, na verdade. Até mais? Mas assim, Guilherme, o que acontece? Quando a gente faz é interessante você calcular o BDI da sua empresa, né? Isso é muito bom, porque é um método bem correto de você fazer. Mas assim, o imposto maior que você vai se preocupar é o imposto de nota, né? Que vai incidir diretamente. Dependendo da classificação da sua empresa, você pode pagar de 6% até 15%. Entendeu? Então, isso você tem que saber, dependendo da quantidade de nota que você emite anualmente, né, vai ser a sua faixa de imposto que você tem. Mas, geralmente, tem clientes que não exigem nota. Você tire uma nota fiscal, entendeu? Então, vai depender muito, né? Por exemplo, essa cliente mesmo, ela não precisa de nota, entendeu? Ela nos paga, né, mensalmente ou conforme o serviço, mas eu necessariamente, se ela quisesse, eu tiraria uma nota para ela, né, e cobraria esse valor em cima, mas tem cliente que não necessita da nota fiscal, que vai depender do segmento, né? Por exemplo, ela, no caso, ela tem uma lotérica, então todo o custo da obra ela tira da lotérica, então na contabilidade dela, ela consegue colocar isso tudo no global. Então, a gente, ela não tem necessidade de nota fiscal. Aí não fica ruim para ela, né? Exatamente, não fica ruim para ela e para nós também não tem esse problema.
Tá. A Lucimara também perguntou e o Juliano Carneiro. E a Cláudia? A Cláudia também perguntou, gente? Viu, Gisele? Oi. Só complementando agora, por exemplo, tem clientes que eu trabalho, por exemplo, eu presto serviço para Ipiranga. Eu tenho necessariamente que emitir uma nota para eles. Ah, tá. Aí é diferente, né? Aí é diferente, porque é um cliente que exige nota fiscal. Então, porque eu falei, só reforçando, depende do cliente que você trabalha. Entendi. Respondido aí, gente? Aí a Cláudia que está na fila? Sim, professor. Pode falar. Quem que é o próximo, gente? Ô, Lucimara. Olá, boa noite, Lucimara. Boa noite, pode falar. Eu queria perguntar exatamente o que o Guilherme perguntou, se existia uma estimativa em porcentagem em cima do clube que você pudesse ter uma ideia do orçamento, né, geral, vamos dizer assim, já que tudo não é previsto. E também, né, já acabou sendo respondido, mas se além da planilha Excel, se existe algum recurso bem interessante para a gente utilizar para fazer um orçamento, algum software, alguma coisa assim. Posso falar? Pode, sim, claro. Tá, a primeira pergunta foi só... Não, era só para saber se existiria como você ter uma porcentagem acima do clube, uma média mais ou menos em porcentagem que fosse cobrir todos os custos, se tem como fazer isso. Tá, na verdade, assim, o BDI, ele calcula isso. O que é o BDI? O BDI é benefícios, que é o seu lucro, e despesas indiretas. Quando não sei se vocês já estudaram essa parte. Não, a gente não chegou nessa parte ainda não, mas pode falar, sem problema, melhor ainda. Vou dar uma pincelada rapidão, só para entender o conceito. Que o BDI são as bonificações, ou benefícios, ou lucros, e as despesas indiretas. Aí dentro da fórmula do BDI, você vai ter todas essas variantes, né? E aí você vai chegar num índice lá. O BDI hoje, na esfera pública, ele varia aí de 25% a 30%. Mas é um BDI defasado já. Mas como é um bem público, eles não mexem muito nessa faixa. Entendeu? Então, isso que eu estou falando. Dentro desse BDI, você já vai ter os impostos, que eu falei de nota, você vai ter ISS, você vai ter INSS, você vai ter contribuição para a Previdência, e vai ter o seu lucro também, que hoje, no BDI, ele calcula entre 8% a 10%, entendeu? Que é muito pouco, na verdade, esse lucro para uma empresa, entendeu? Hoje, um lucro aí real, você tem que falar pelo menos de 20%, entendeu? Em cima de um orçamento. Então, por isso que eu falo que para a obra pública ele é um pouco complicado. E a questão que a gente está falando aqui do CUB, na verdade, o correto você fazer é você ter as suas composições de cada serviço. Por exemplo, vamos lá, reboco. Eu tenho a minha composição para reboco. Eu sei o que eu gasto lá de pedreiro, o que eu gasto de ajudante e o que eu vou gastar de cimento por metro quadrado. E em cima dessa composição e em cima do custo, eu vou ter o meu BDI. Eu vou calcular o meu BDI da minha empresa e vou jogar em cima disso, para mim saber exatamente o que eu tenho que cobrar naquele serviço. Esse é o mundo, seria o ideal. Por quê? Porque o CUB, que não eu falei, o CUB ele é bom para ter uma referência, sabe? Mas o SINAP, ele também é uma boa referência nesse sentido para você fazer um orçamento mais preciso, que você vai chegar no número mais real ali de custo mesmo e o que você vai ter de lucro na sua obra. Mas o SINAP, o problema dele, Wilson, são serviços bem básicos e os materiais também, né? Aí quando você quer uma coisa mais bonitona, você tem que fazer com uma composição, não é isso também ou não? Então, aí era outro ponto que eu ia falar. Hoje eu uso o programa chamado Orça Fácil. Eu entrei nele, já entrei nele já. Você falou, então, eu entrei. Para mim é o melhor programa de orçamento que tem no mercado hoje. Não fazendo lobby, não estou ganhando nada. Eu vou escrever ele aqui. Gente, eu vou escrever ele aqui para vocês. E o que acontece? Dentro dele, você consegue, por exemplo, eu quero uma composição para reboco. Você vai lá, digita a composição para reboco, você acha aquela composição, você abre aquela composição e em cima daquela composição você faz a sua composição.
entendeu? Você altera os índices, os valores que você quer, coloca lá o valor real, no caso você já faz uma cotação do cimento, da areia. O seu valor de mão de obra, né, tudo. O seu valor de mão de obra e você faz a sua composição. Aí você sua cria mão lá, de obra, né? Aí você cria seu código lá, reboco 01, reboco 02, não sei, cada um faz o seu. E aí você consegue fazer o mais próximo da sua realidade. Ô Wilson, mas aí você compõe o BDI da sua empresa, né? Então você vai oferecer, vai mandar essa planilha orçamentária para o seu cliente, você já põe o teu BDI em cima, para você já saber a sua margem de lucro também, né? Exatamente, já saber a minha margem de lucro. Só que assim, aí, por exemplo, o modelo melhor de você pegar uma obra seria por empreitada global. Por que eu falo isso? Porque em cima da empreitada global, você consegue fazer compras porque você ganha na compra. Sim, você também. Já tem tudo embutido, mas, por exemplo, você precisa comprar 200 bolsas de cimento na minha obra. Eu vou lá, faço uma negociação, muitas vezes a bolsa está 30, eu vou conseguir... Você compra de caminhão fechado, né? Compra de caminhão fechado, né? Exatamente. Aí, nisso, eu tô ganhando... Aí que está o meu lucro, entendeu? Só que, assim, no contexto, muitas vezes você precisa ter um pouco de caixa também, para você conseguir ter um fluxo, para você conseguir girar. Ou você negocia com o seu cliente uma entrada, um sinal, sabe? Então, são mecanismos que você vai fazendo. Hoje está um pouco mais complicado, porque no atual contexto, as pessoas, o cliente está querendo comprar o material, sabe? Mas existem modelos que você consegue fazer esse fechamento também. Wilson, tem uma pergunta aqui do Cláudio, que é a pandemia afetou muito o segmento da engenharia civil, o que você acha? Cláudio, afetou e muito. Para 2020, tinha uma previsão, isso não sou eu que estou falando, são fontes aí de pesquisas, de revistas, que a construção civil ia crescer em torno de 5% em 2020, sabe? Então era um crescimento muito bom. E 2021 ia continuar esse crescimento. Então, com essa paralisação, afetou demais a nossa área, porque parou projetos que a gente tinha para acontecer, não aconteceu. O material, como eu falei, subiu, o aço mesmo subiu mais de 50% de março do ano passado para agora, é uma alta muito grande. Então nós fomos muito afetados por essa pandemia. Para você ter uma ideia, agora nesse mês, fiz 3 orçamentos para fazer 3 projetos, e os 3 clientes me falaram a mesma coisa: Wilson, eu vou esperar, eu não vou mexer agora. Então, assim, isso afeta diretamente a gente, sabe? Afeta o cadista que trabalha para mim, porque eu não conseguia passar serviço para ele, né? Consequentemente, a obra também, que poderia iniciar daqui 1 mês, 2 meses, não vai iniciar, porque paralisou. Então, isso é em cadeia. O depósito não vende, poderia vender material, ele não vai vender. Então, afetou bastante. E eu não sei qual que vai ser o cenário daqui para frente. Vai depender muito das políticas, vai depender muito dos novos rumos, né, que o nosso país vai tomar daqui para agora, e vai depender dessa vacina, né? Eu acho que agora, quanto mais rápido essa vacina sair, vai ser melhor, que aí a atividade econômica ela volta a funcionar no estado ideal, digamos assim. Complexo, né? Juliano, você levantou a mão, né, Juliano? Eu levantei, sim, senhora. Eu queria fazer uma pergunta para o Wilson. Pode fazer. Em relação aos possíveis atrasos na obra, se eles devem e como eles devem ser colocados no escopo ou no memorial descritivo, como esses próprios... Olha, qual que é o nome? Juliano. Juliano. Na verdade, você nunca deve colocar atraso no seu cronograma, né? Isso é uma coisa que você nunca deve fazer. O que você tem que fazer é calcular uma margem de segurança dentro do seu cronograma, entendeu? Por exemplo, se a obra é para 4 meses, você coloca 5, sabe? Se a obra é para 6, você coloca 7 meses, 8 meses. Então, você vai colocar uma margem em cima do seu cronograma, em cima das suas etapas. Entendeu? Inclusive, dentro do MS Project, não sei se alguém utiliza o MS Project,
eu confesso que eu não utilizo muito, mas é uma boa ferramenta de você trabalhar. Você vai criando suas etapas, né? Vai criando seus períodos ali, e aí você consegue dar uma elasticidade, ou algumas, por exemplo, algumas etapas que são mais complexas, você coloca um pouco de prazo a mais. Por exemplo, agora a gente está tendo uma dificuldade muito grande no fornecimento de aço, entendeu? Dependendo de alguns perfis que você precisa, por exemplo, um perfil I. Para você comprar um perfil I hoje, você não compra com menos de 60 dias. Você não compra, você pode ligar na Gerdau, você pode ligar na Gerdau e falar assim, olha, eu preciso de tantos metros de perfil I. 60 dias não tem choro, sabe? Isso é reflexo da pandemia, né? Isso são coisas que extrapolam, claro, né? Mas hoje, se você vai fechar uma obra, você tem um material que você precisa desse, que é muito específico, você tem que colocar, né, já avisar seu cliente, ou no caso já negociar com ele ali a compra, falar, olha, eu preciso de um adiantamento já para pedir esse material, entendeu? Então tem que ser muito bem amarrado nesse sentido aí, por isso que tem que ser feito um estudo de toda a sua obra, antes de iniciar, você já fazer a programação de compra também dos materiais, né, das coisas que são mais difíceis, né, coisas no dia a dia que você consegue comprar, né, já é mais tranquilo, mas assim, você nunca pode colocar, vou colocar um atraso aqui no seu cronograma, não, isso você não pode fazer, tem que colocar esse prazo embutido dentro das etapas. Entendi. A Bia, acho que também levantou a mão, gente. Bia. Isso. Pode então, falar. Em obras financiadas pela Caixa, você faz o orçamento baseado no SINAP, né? E eu gostaria de saber sobre a PFUI. Se em obras privadas eu posso fazer o orçamento baseado na PFUI, ou também tem que ser pela SINAP. Olha, na verdade eu vou te confessar que esse é um assunto que eu não domino, tá? Eu sei um pouco de alguns colegas que trabalham com isso, ok? Mas assim, essa PFUI, eu já ouvi falar dela, que é uma planilha orçamentária da Caixa, né? Você tem que fazer tudo em cima dela. E a referência é totalmente o SINAP, né? Eles vão utilizar o SINAP ali, né? E não pode fugir daquilo ali, porque a Caixa é muito, muito fechado, né? Você fechou um preço ali, você tem que executar em cima daquilo ali. Eu não lembro da outra parte da pergunta, Zé. Se o pessoal usa PFUI. Ô, Wilson, pelo que eu vejo por aí, de edital... Ela falou, né? Na privada, mas que eu vejo por aí de obras públicas, se é um edital, geralmente eles já te mandam uma planilha para você preencher. Não, mas no caso... E usando o SINAP, né? Eu acho que no caso que ela perguntou, por exemplo, o meu cliente ele tem um terreno e ele quer entrar na Caixa para construir. Sim. Aí, nesse caso, eu não vou saber te responder, Bia. Realmente, essa parte aí eu não domino isso aí eu já não sei te afirmar. Tem que ver agora, e o normativo da Caixa sempre muda, né, Wilson? Tem que ver agora o que eles estão querendo. Se eles estão pedindo isso agora, você tem que fazer, né? Sempre muda. Inclusive, a Caixa é extremamente exigente, né? Eu estava até perguntando para alguns colegas hoje em relação ao financiamento da Caixa, como que estão as exigências de infraestrutura, asfalto e tal, porque sempre tem uma mudança ou outra. Sempre tem. Então, por exemplo, calçada aqui em Campo Grande já mudou de novo. Então, a concepção de calçada. Entendeu? Então é uma coisa que você sempre tem que estar olhando. Tem mais uma pergunta agora do Diego. Diego, pode perguntar. Wilson, boa noite. Após realizada uma proposta, por quanto tempo você calcula aí o prazo desse orçamento para ele ser válido? 10 dias, 15 dias, 20 dias? Como que você conduz isso daí? Muito boa a sua pergunta. Essa é uma pergunta muito boa e hoje é um pouco até difícil de responder com precisão, viu, Diego? Porque, como eu falei mais cedo, a questão dependendo de alguns materiais que tiver na sua proposta, você tem que dar o prazo mínimo. Por exemplo, você vai fazer uma estrutura de pergolado, você vai fazer um barracão de estrutura metálica. Cara, 10 dias no máximo, estourando, se brincar, 7 dias. Por quê? Porque está subindo toda hora, entendeu? É difícil você precisar.
dependendo do tipo de obra, vou fazer uma alvenaria, tá, beleza, você dá uns 15 dias. Então, assim, tem que ser um prazo mínimo possível, né? Explicar para o seu cliente que pode ter alteração a qualquer momento, porque no momento que a gente está de volatilidade, dólar sobe toda hora, bolsa despenca, aí já afeta o preço do material. A gente está, assim, naquela sinuca de bico, entendeu? É difícil. E a questão de projetos, Wilson, você também trabalha com a aprovação de projetos na prefeitura? Faço aprovação de projeto na prefeitura, faço projeto de incêndio também, né? Estrutural? Assim, faço estrutural e elétrica também, só não faço bacana, hidráulico. Eu terceirizo para outro engenheiro fazer. E o preço, mais ou menos, para a gente cobrar de um cliente uma casa razoável de 150 metros quadrados? Você cobra só o projeto arquitetônico e os complementares você faz a parte? O orçamento? Não, o arquitetônico eu não faço. O arquiteto faz, ele me passa o arquitetônico com o executivo, tá? E o luminotécnico. Aí, em cima desses projetos, eu faço os complementares. O luminotécnico, o que seria? Desculpa te interromper. O luminotécnico seria a iluminação toda da casa. Você tem alguma coisa diferente, né, mais decorativa? Por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês, fica mais fácil. Espera só um minutinho, que eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que aí já é uma coisa mais de arquiteto. Exatamente. Já é mais uma de arquitetura aí. Eu acho que tem como. Mas é bom, hein, gente? Eu vou virar a câmera aqui, peraí. Que aí tem como mostrar melhor. Arquiteto é cheio de trick-trick. Isso aqui, ó, tá vendo? Projeto luminotécnico. Tá. É tudo detalhado por ambientes, né, Wilson? Aí aqui, ó, tá vendo? Isso aqui seria projeções das lâmpadas e o fator de luminosidade que ela vai ter no ambiente. Então, o que é pedido, né? Exatamente. Então você pode ver aqui são pendentes, aqui é outra iluminação, aqui nesse azul. E esse projeto teve memorial descritivo, Wilson, para você fazer orçamento? Não, aí dentro do projeto ele tem aqui uma tabela, entendeu? Dos tipos de luminárias. Os tipos de luminária e as quantidades, sabe? E a potência da lâmpada, que ele quer. Nossa, bem detalhado, hein? Esse fator de iluminação, tá? Sim. Assim, por experiência, eu consigo fazer, sabe? Não é tão difícil depois que você já está fazendo o projeto. Mas é uma atribuição do arquiteto fazer o luminotécnico. Sim. Mas esse daí, quem que aprovou na prefeitura? Já aconteceu de você pegar o projeto do arquiteto e você aprovar na prefeitura? Esse aqui não é aprovado na prefeitura, esse aqui é o projeto executivo. O que vai para a prefeitura é só a implantação, que é aprovada. A implantação, tá? É só a implantação. Esse aqui, em cima disso aqui, eu vou dimensionar circuito, eu vou dimensionar disjuntor, eu vou dimensionar fio, entendeu? Em cima disso aqui eu vou fazer o dimensionamento que precisa, né? Eu vou fechar meu quadro, vou fazer o padrão, saber a amperagem, né? E fazer a distribuição de fase. Esse é o projeto elétrico, é fazer o dimensionamento. Aí a definição de tomada, definição de quantas tomadas, definição de equipamento, isso aí é tudo o arquiteto com o cliente que faz. Eu entro só para fazer o dimensionamento do projeto. Que em cima disso eu vou tirar minha RT. Entendi. Henrique, você levantou a mão? Sim, professor. Eu queria saber mais ou menos em base do que ele faz, que ele monta, né, a metragem dele, assim, qual é a base que ele usa para fazer o cálculo, assim, que nem ele falou que, tipo, era R$2.000 a metragem quadrada construída, né? Aí ele usa em base no que, nisso aí? Desde a fundação, com a elétrica, hidráulica, tudo? Essa base dos R$2.000 é que eu não falei, que eu não tinha falado. Como eu já estou construindo
eu já tenho mais ou menos uma base, uma faixa do que vai gastar para cada padrão de casa. Na parte de fundação, assim, na parte mais bruta da obra, vamos dizer, ele não tem tanta variação, tá? O preço, ele tem uma variação, mas é só dependendo se for uma estrutura muito pesada, aí você vai ter uma variação de 10% aí no valor. O que vai variar mais é o acabamento, o tipo de piso que seu cliente vai querer, o tipo de acabamento, o tipo de gesso, detalhe em gesso, sabe? Então são essas coisas aí, marquises que o cliente quer colocar na fachada, se ele quer um pergolado, enfim, são esses acabamentos aí que vão encarecendo o seu metro quadrado, entendeu? Então, assim... mas, por exemplo, né, até a parte que nem você falou lá, uma suíte, né, que vai um banheiro, pá. Mas tem parte da casa que a metragem é simples. Você leva 2.000 fora ou tem variado, assim, tipo assim... É uma boa pergunta, Henrique. É a questão da garagem das varandas, não é, Wilson? Interessante a pergunta. Por isso que eu falei. Tem um cara, vamos dizer assim, vamos colocar 2 perfis de clientes. Tem um cliente que ele quer falar assim, Wilson, eu quero fazer uma casa de 150 metros com 2 banheiros. Eu quero só uma suíte e um demi-suíte, que é para os outros 2 quartos. Tudo bem. E uma varanda simples. Aí chega o cliente e fala, Wilson, eu quero 5 banheiros, eu quero um banheiro, eu quero uma suíte, 2 apartamentos, um lavabo e mais um banheiro lá para área de lazer, quero uma churrasqueira e quero uma garagem de tantos metros quadrados. A mesma metragem, 150 metros, vai ter diferença no preço muito grande. Por quê? Porque a mão de obra para fazer banheiro ela é mais cara, entendeu? Sim. O tempo que você vai gastar para fazer vai levar mais tempo, sabe? Então, é isso que eu falo, depende do que o cliente quer dentro desses 150 metros, por isso que é interessante você individualizar. Que nem eu falei, você pode dar uma faixa, né? Dependendo, pode custar de 2 a 2,5, dependendo do tipo de acabamento, dependendo da quantidade de banheiro, sabe? Dependendo do que você quer fazer, entendeu? Então, é isso que eu falo, depende do que o cliente quer dentro desses 150 metros, porque uma coisa é você fazer um barracão de 150 metros, né? Outra coisa é você fazer uma casa com vários detalhes, né? Com vários tipos de acabamento, com 4, 5 banheiros, um piso de 1 metro por 1 metro, que é diferente de você assentar um piso de 1 metro por 1 metro com um piso de 60 por 60. A mão de obra é mais cara, o tempo é mais caro, a responsabilidade também é maior em cima desse produto, entendeu? Porque o que acontece? A gente tem que tratar a construção civil, ela é um produto. Você está entregando um produto para o seu cliente. Sim, é verdade. Entendeu? Então, esse produto ele tem um custo, dependendo do que o cliente quer. É isso que você tem que colocar na cabeça do seu cliente. Então, o mais certo de eu fazer o meu orçamento é depois que eu pegar o projeto do arquiteto. Que daí já vai ter todos os detalhes. Aí sim eu vou fazer um orçamento mais exato, mais preciso daí. Exatamente, com certeza. Você pode falar para o seu cliente, falar, olha, quer fazer um orçamento em cima do que você vai gastar? Primeira coisa, projeto arquitetônico, a gente acabou de falar, e os projetos complementares também, estrutural, elétrico e hidráulico. Por quê? Porque você já vai ter todo o dimensionamento e você vai ter, porque os programas ele já te dá quantidade de aço, quantidade de concreto que você vai gastar, ele já te dá a quantidade de fio, de juntores, quadro elétrico, ele já vai te dar a quantidade de barra, de conexões, mas, dependendo também tem uma variação, porque é normal isso ter, entendeu? Então, o que você faz? Você faz o seu orçamento e fala ao seu cliente, em cima disso, ele pode ter uma variação de 10%. Mas não, aí você pode falar, não, pode ter uma variação no custo do material, pode ter variação de quantitativo, né? Por exemplo, eu fiz uma residência que tem uma diferença de nível lá na hora que a gente foi fazer a parte de captação de água. Precisou comprar o quê? Prolongadores para poder fazer e conexões. Isso aumentou em R$1.000 o custo da hidráulica, entendeu? E a cliente aceitou? A cliente aceitou? Isso, eu expliquei para ela, falei, olha, teve uma variação de nível aqui, porque teve uma questão que a gente precisou resolver na hora, que é coisa que é na hora, que não tem como você prever, não tem como. E acontece.
Então, assim, não tenha medo. Se você tem uma justificativa técnica e correta, você passa para o seu cliente, que vai entender. Tem que fazer, né, Wilson? Tem que fazer. É melhor você tem que fazer o correto. Você não vai fazer um negócio que vai ficar errado, ou vai ficar ineficiente. Tem que voltar. O duro é quando acontece que a cliente começa a chegar lá e começa, põe mais uma porta aqui, uma janela ali, que era 3 tomadas, você tem que cobrar tudo isso, né? Eu vou te falar uma coisa, isso acontece em 80% dos casos. Já vão se preparando se vocês querem construir. As pessoas mudam de ideia, principalmente as mulheres, que elas olham a planta abaixo, não entendem nada e começam a ver o projeto, mas eu quero mais não sei o quê, olha... É por isso que quando eu vou fazer algum orçamento elétrico, eu converso geralmente com a patroa da casa, porque é ela que sabe. Conversa com a patroa, porque se ela inventar, se é o cara, segura. Você chega e fala com a pessoa, assim, com o homem da casa, ele fala, não, eu quero isso, quero aquilo lá. Aí chega na hora que você vai falar com a mulher fala, não, eu não quero isso, eu quero mais isso, mais aquilo. É que as mulheres mandam em tudo, gente, vocês não estão entendendo. Vou falar uma coisa. Vou apanhar aqui. O homem, ele o único lugar que ele manda é na churrasqueira e olha lá ainda, viu? Sim, na churrasqueira e na garagem, pode ser, ué. Mas o resto é o que você falou, viu? Calçada externa, Henrique. É verdade. Gente, olha só, o papo tá bom, a conversa tá muito boa, Wilson, olha, muito bom a sua conversa, a gente ficaria aqui horas, né, gente? Se alguém tiver mais alguma pergunta... Estamos aí aguardando. Wilson, para finalizar agora, qual é uma dica boa mesmo, poderosa que você passa aqui para todo mundo aqui, que são futuros engenheiros? Vai de encontro com o que eu ia falar agora. Acho que sempre com o seu cliente, tudo que você fechar com o seu cliente, sempre anote e peça a assinatura dele. Teve uma mudança na obra, alguma coisa. Faça um documento, redige um documento, coloque as alterações, peça para ele ler, e peça para ele assinar. Boa ideia. Porque hoje a gente está muito acostumado com o WhatsApp, tal, ou por e-mail também. O e-mail é também uma fonte boa de você ter tudo registrado. Mas, assim, procure sempre deixar registrado todas as mudanças que forem feitas. Uma boa dica. Para depois ele pagar na medição, né? Entendam assim, nós somos responsáveis por 5 anos, tá? Isso é o mínimo que você é responsável por qualquer serviço. Então, quando você for fechar uma mão de obra, quando você for fechar um serviço, pegue um bom profissional. Se você for pegar um serviço terceirizado, como um serralheiro, um calheiro, vidraceiro, faça um contrato com ele, tá? Faça um contrato, é importante. Bacana, boa ideia. Pegar não vá pelo preço. Não vá pelo preço. Porque assim, que não estou te falando para você. No mercado vocês vão encontrar diversos tipos de concorrentes. Você vai. Se você der um preço de 2.000, você vai achar por 1.200. Você vai achar o cara que dá preço por 1.200, por 1.500 e por 3.000. Entendeu? Você vai achar várias variações de preço. Mas se você fez um orçamento, se você sabe fazer um orçamento, confie no seu preço. Porque esse cara que está dando um preço muito barato, ele não permanece no mercado. Não fica, né? Ele não vai conseguir entregar um serviço de qualidade, ele não está utilizando mão de obra com qualidade, tá? E isso aí eu não tenho medo de falar, Zé. Eu falo para meus clientes, eu falo assim, olha, esse cara aqui não vai terminar sua obra nesse preço. Claro, tem que falar, exatamente. Tem que falar com segurança, né? Exatamente, e depois eu tenho prazer de ir lá ver como é que tá a obra. E eu já peguei várias, assim, de o cara pegar e não terminar. Aí você foi lá para consertar o estrago, né? Mas aí eu cobro mais caro. Mas não é mais aquele preço, agora é mais caro, tá? Claro, não, você tem que consertar. Você tá fazendo um retrabalho na realidade, né? Exatamente. Você tá fazendo um retrabalho, né? Porque uma coisa é você começar o serviço, né? Do que outro você pegar pela metade. Aí você vai ter que ver o que tá de certo, o que tá de errado, para você dar continuidade, né? Exatamente. E sempre tenha parceiros. Aqueles empresas ou parceiros comerciais que você possa contar na hora que você precisa. Porque construção civil você vai ter problema, cara. Não existe esse negócio que você vai começar uma obra e vai terminar e vai ser uma maravilha. Isso aí é sonho, tá? Isso aí é utopia. Você vai ter problema, vai ter dificuldade, mas
Se você tiver parceiros ali, pessoas que confia, que tá ali, que você pode contar, vai ser mais fácil. Tá? Wilson, tem uma pergunta aqui meio, eu não entendi bem, do Cláudio. É errado o cliente contratar um agiota para efetuar o pagamento? Olha, é uma boa pergunta. Eu respondo da seguinte maneira. O contrato que você fecha é com o seu cliente, não é com o agiota. Se ele garantir os pagamentos, meu irmão, vai e faz a obra. Agora você tem que ter garantias que você vai receber. É isso. Porque você vai fazer um compromisso, ele vai fazer um compromisso com você e você vai ter um compromisso de pagar seus funcionários e seus fornecedores. Então, é tudo no meio de contrato, por isso tem que ter o contrato, né? Exatamente, é tudo por meio de contrato. Mas então tá bom, viu, Wilson? Olha, muito obrigada, foi muito boa essa nossa conversa. Agradecemos aí a sua participação, viu? Muito bom mesmo, hein? Vamos ver se mais para frente aí você vem aqui de novo. Tirar mais dúvidas nossas. Valeu, Wilson. A gente está num momento agora turbulento da nossa profissão, né? Para todo mundo. Mas vamos. A mensagem final que eu deixo vamos manter a fé em Deus e acreditar em dias melhores. Obrigada, viu? Muito boa, hein, gente? Eu vou deixar seu contato aqui para eles precisando construir, eles vão atrás de você aí. Tamo aí, tô precisando de serviço, gente. Tá bom, hein? Tá bom, Wilson. Obrigada, viu, gente? Boa noite aí, tá? Obrigada, hein? Obrigada.